Boa noite. Bom, vamos lá. A gente vai hoje entrar no quarto corpo, né? A gente está fazendo esse estudo que é baseado nos koshas, os invólucros, cinco invólucros, a forma como o yoga vê a nossa existência, né? Dando uma passada rapidinho. O primeiro é Ana Maya Kosha, o corpo o invólucro físico. A gente falou muito sobre a questão da utilização do aspecto mais físico, né? O corporal. É o primeiro corpo, depois a gente se utiliza um pouco mais com o prana, maya coxa, e a gente conversou sobre pranayama, sobre a energia que faz vital, que faz com que a gente exista. A terceira dimensão é mano maya coxa, a mente, no qual a gente viu todos os aspectos da mente, do ego, arrancara, da inteligência, né, de como compõe esses aspectos. E aí a gente falou muito sobre a inteligência individual, que é a forma como a gente desenvolve a reflexão e as escolhas. E aí a gente entra num corpo, né, que a inteligência conduz o ser humano a discernimento, a percepção da realidade, né? Só que o que se busca é a inteligência universal, essa consciência universal no qual a gente é uma fração dela. A gente é uma expressão, uma manifestação dela, né? Então, agora a gente entra nesse aspecto, né, do ser humano, que é chamado de Vijnana Maya Kosha. Vijnana é esse conhecimento superior. É a busca de encontrar essa inteligência que transpõe, né, transcende essa existência mais corporal, né? E é o que nos leva à alma, o que nos traz a sabedoria, que é o que se busca em toda essa caminhada humana, né? Sendo que o último corpo que a gente vai ver, o quinto, é a Ananda Maya Coxa, é o encontro dessa realidade, o encontro, em última instância, do que somos, né? Que a gente pode chamar de alma, que é essa consciência manifestada. Então, hoje a gente começa, né? A gente terminou semana passada o corpo da mente, e hoje a gente entra então nesse corpo da inteligência, mas a inteligência superior, né? A inteligência que não é a nossa inteligência individual, até isso vai falar um pouquinho também sobre no texto, né? Então, vamos lá. A gente entra no corpo intelectual ou corpo da inteligência, Vijnana Maya Kosha, e a gente vai discorrer um pouco sobre esse que é praticamente a busca humana, né? O que que a gente busca? Busca humana no sentido da tradição do yoga, né? Aonde a gente chega com todo esse movimento, com toda essa prática, com toda essa dedicação, essa disciplina, é tentar desenvolver esse corpo, esse aspecto humano da inteligência superior. Então, vamos lá, sabedoria, né? Então, a gente começa falando um pouco sobre esse corpo intelectual. Esse capítulo vai tratar disso, dessa quarta camada, como eu já coloquei, né? O Vijnana Maya Kosha. Então, enquanto a mente, né, é, nos leva aos pensamentos, corpo da mente, né? Estrutura os pensamentos, o desenvolvimento do personagem, o ego para se relacionar com o mundo. A gente falou bastante sobre a estrutura das memórias, né? E leva a inteligência, o intelecto, que leva à busca da sabedoria, né? A sabedoria é a realização realmente é a realização do conhecimento, né? Eu uso o exemplo simples da manga, né? Você explicar tudo sobre a manga, estudar tudo sobre a manga, você pode conhecer a cor, os tipos, quando floresce, pode ter um conhecimento profundo sobre todas as mangas e como funciona o universo das mangas. A realização é quando você come ela. Então, por mais que você desenvolva um conhecimento intelectual sobre a manga, né, a experiência realizada outra é outra questão. E a gente vai ver isso sobre a realidade, né? Sobre essa percepção da realidade, a sabedoria, o estado meditativo profundo. Tudo isso é uma busca de realização, não é de conhecimento intelectual. Então, o yoga, ele identifica, né, as diferentes partes da consciência, as flutuações da mente, sendo que o yoga é justamente cessar essas flutuações, são chamados de vritis, para que a gente encontre essa realidade, né, essa sabedoria, essa essência humana, né? E, e a gente começa desenvolvendo a inteligência, que é essa capacidade, como já foi colocado no texto, né, de recusar o sorvete. Sorvete é uma coisa que a mente, tudo que a mente funciona, a forma como a mente funciona é buscando exatamente os gosto, não gosto, desejo, aversão.
né, baseado na sobrevivência, aquilo que nos faz bem, e ela vai buscar então repetir as ações que trazem prazer, né, que são desejadas. E aí ele usa o exemplo Iyengar, né, o exemplo do sorvete. Por que que a gente não come sorvete todos os dias, sendo que isso é bom e traz prazer, né? Se a mente acha isso que é uma coisa boa, por que que a gente não repete continuamente? Essa questão da inteligência de poder desenvolver essa escolha, primeiro a reflexão, né? O que que esse alimento, apesar de prazeroso, ele vai trazer para o nosso corpo, né? Para nossa, quais são, os componentes que podem nos ajudar ou não. E aí decidir, né? Reflexão e escolha. E aí a escolha, se eu devo ou não, né, usar, aceitar essas qualidades, ou se eu devo usar de forma inofensiva, né? Isso é a inteligência, esse discernimento que vai se desenvolvendo no ser humano através de um ponto fundamental nessa conversa que é o autocontrole, né? Então, observa que esses dois caminhos são juntos, né? Para que eu desenvolva a capacidade de reflexão e a capacidade de escolha inteligente, eu necessariamente preciso desenvolver no outro lado o autocontrole. Então, por isso a prática, de uma forma mais ampla, né, ela trabalha todos os aspectos de fortalecimento do sistema nervoso, né, estruturação e harmonia do sistema glandular endócrino. Né, o corpo ele vai dar sustentação para que a mente desenvolva a qualidade de discernimento. Então, se eu não tenho os sentidos, que aí a gente vai ver nessa estrutura da prática do yoga, que vai chegar até a pratyahara, que é exatamente essa contenção dos sentidos, né? Se eu não consigo desenvolver esse autoconhecimento, esse autocontrole, eu jamais consigo, então, persistir numa escolha de evitar aquilo que nos traz prazer, como um simples sorvete. A escolha de tomar ou não sorvete, ela está totalmente estruturada, né, nisso que a gente está desenvolvendo em inteligência, percepção, reflexão, autocontrole, e aí a gente consegue direcionar as nossas forças, o nosso caminho humano para a busca da realidade, né? A gente tem um veículo complexo, sofisticado, cheio de estruturas de desejos, né? E baseado, né, no que a gente já viu já nos capítulos anteriores. E aí tudo que a gente está vendo é como eu desenvolvo a capacidade de reconhecer o veículo no qual eu estou estabelecido, né? E todas as suas características, isso no yoga é chamado de Swadhyaya, né? Autoestudo. E a partir do conhecimento do organismo no qual eu estou estabelecido e desenvolver a capacidade de autocontrole, não estou entregue à minha mente, não estou entregue aos meus sentidos, aos desejos, né? Consigo segurar os cavalos lá, né, na analogia da carruagem. Aí sim eu posso direcionar qual caminho escolher, né? Se a gente está falando da tradição védica, né, a gente está buscando, dentro da tradição védica, se libertar desse condicionamento samsara, né, ficar nessa roda contínua de nascimento e morte, no qual está envolvido toda a impermanência e tudo que envolve o sofrimento dessa existência no samsara, né? O último busca humana é se livrar dessa roda de nascimento e morte, mas enquanto não, né, a busca do ser humano é entender as estruturas de sofrimento que estão inerentes à existência, diminuir isso, até uma parte do texto vai falar muito isso, né? Diminuir essas impurezas que fazem com que a gente não consiga perceber essa realidade e direcionar a nossa existência para o encontro disso, né? Então, quando tem um livro, é uma parte na Gita, né, que fala sobre a busca do conhecimento e é muito bacana essa parte, não vou entrar no mérito, que é uma parte muito legal, se eu entrar aqui eu me empolgo, mas fala sobre a estrutura de valores, e dentro dessa perspectiva dos valores, né, o último valor, não lembro se é o penúltimo ou o último, até o Dayananda Sarasvati que faz o comentário desse livro, ele troca, porque o que se mais estrutura a nossa busca pela realidade é o desejo por encontrar essa realidade, né? E aí o último dos valores é isso, né? Que é se entregar realmente a isso, porque eu posso pegar todo esse organismo no qual eu estou estabelecendo a minha vida e buscar satisfazer prazeres, né? Buscar de alguma forma ganhar dinheiro, viajar, usar todas as possibilidades de prazeres que eu tenho nessa vida e satisfazer o maior número deles possíveis. Pode ser uma busca, né? Egoísta, mas é abuso, pode ser. Né? Ou eu posso usar toda essa complexidade humana para encontrar a realidade, mas para que eu
caminhe para esse lado, eu preciso desejar isso, né? Eu preciso realmente estar convicto que isso é o melhor, né? Para minha existência enquanto humano, né? Então, tudo que a gente está vendo, e o yoga é muito interessante nesse aspecto, é desenvolver um conhecimento profundo sobre a estrutura comportamental, mental, física, humano, e aí, a partir daí, usar, né, ao seu favor. Agora, o usar ao seu favor está muito condicionado àquilo que cada um imagina que é a busca, a sua busca humana, né? Dentro da tradição do yoga, é encontrar a sua alma, que em último lugar é encontrar Deus, né? Nós somos a expressão dessa consciência. Deus no sentido de inteligência universal, consciência universal, sem entrar no mérito da dualidade, aí se ele é uma pessoa ou não, né? Então, nesse quarto invólucro, né, que são os coxas, né, o termo que é usado para definir esses aspectos, a gente vai encontrar o caminho para a descoberta da alma. Jivatma é o termo usado, né? Jiva, de alma individualizada, ou alma única, né? Não sei se está claro para todo mundo que está acompanhando o texto, eu acho que até nesse momento já deve estar, né? A ideia é que existe uma consciência que permeia, uma consciência universal que permeia tudo e se expressa através da sua manifestação, que é o universo. Cada ponto do universo, cada existência do universo, seja uma flor, uma pedra, um ser humano, um planeta, qualquer coisa que seja, é uma expressão dessa consciência e é permeada por ela. O ser humano não deixa de ser diferente, se é uma parte dessa natureza manifesta, no qual, quando é permeado por essa consciência, ela se auto-percebe dentro do veículo no qual a gente está, por isso o Jivatma, né? E aí desenvolve uma individualidade, onde essa alma universal se torna individual, né? E aí a centelha divina, ela é a própria alma se expressando, mas só que dentro dessa percepção individual, através do organismo, e se esquece que ela é alma, né? E se esquece que ela é universal por se identificar com o organismo no que ela está, né? Essa é a estrutura básica aí do que a gente está pensando em termos de quando a gente é uma alma única e volta a encontrar de novo a própria realidade em si, né? Então, entre o autoconhecimento e o cultivo da inteligência, né? O cultivo da inteligência superior. Superior é aquilo que transcende as informações que a gente adquire pelos sentidos. O conhecimento adquirido pelos sentidos, ele é limitado, porque eu consigo enxergar um limite de frequência de luz, eu consigo enxergar um limite da frequência auditiva, quer dizer, eu não consigo ter acesso à realidade porque o meu corpo humano, ele é limitado dentro dos estímulos que ele recebe. Então, eu desenvolvo uma imagem relativo aos estímulos que eu recebo, mas que não é a realidade. Isso é o conceito de Maia, né? Eu sempre estou criando uma idealização do mundo baseado no corpo que eu estou, né? Fazendo um paralelo, se você pega um animal, por exemplo, né? Você pega uma lagartixa, ela tem uma forma de olhar o mundo, de sentir o mundo, muito provavelmente a concepção que ela vê do mundo é muito diferente do ser humano. Os dois estão vendo a mesma realidade. Então, essa realidade que está sendo observada por várias formas existenciais nesse mundo, né, ela é o que é esse conhecimento, essa, essa existência verdadeira, né, que a gente busca e que ela é a própria inteligência observando a si, né? Então, esse insight puro é exatamente buscar essa inteligência superior, essa realidade que está oculta por a nossa criação mental. Por isso, o yoga é cessar as flutuações mentais. Enquanto a minha mente se movimenta e flutua, criando essa idealização, eu vou estar preso numa ilusão, né? Uma ilusão criada pela minha condição humana. Como todos os seres humanos veem mais ou menos da mesma forma, tá? Dayananda Sarasvati coloca esse termo que eu acho muito interessante, né? Já falei algumas vezes sobre isso. É uma ilusão milenar coletiva. Há milhares de anos, os seres humanos observam essa realidade da mesma forma, então cria uma ilusão milenar coletiva. É mais ou menos, né, o conceito que Platão desenvolveu da caverna, né? Quando todo mundo olha a sombra passa a ser uma realidade, né? E como o ser humano tem o mesmo organismo para definir o que é a vida, a gente classifica a realidade mais ou menos da mesma forma. Então a gente chega aqui, né, ao cume da exploração do ser humano individual, encontrar essa realidade. Isso é yoga. Yoga, em última instância, é exatamente a busca por essa realidade, né?
Até vai fazer uma metáfora aí do Sol e da Lua. Ra é Sol, Tá é Lua, né? Hatha Yoga é justamente essa percepção de o Sol como a consciência que se reflete na Lua, né? E o encontro dessa verdadeira luz é a busca do yoga. Então, o que que a gente tem que fazer para encontrar essa realidade que a gente já é? Se a gente é a alma expressa da consciência universal ou da alma universal, se a gente é a individualização dela, a gente já é. Então, por que que a gente não reconhece que é, né? Porque a gente está encoberto por diversas impurezas, né? Por diversos condicionamentos do nosso corpo humano que nos impedem de enxergar essa realidade, porque a gente tem um processo de externalização através dos sentidos, né? No qual a gente percebe esse mundo, desenvolve a relação através do ego, do personagem, e se apega a isso. Por isso que o budismo, por exemplo, é uma das visões que se pauta muito na questão do apego da impermanência. E o yoga também. Por quê? Porque basicamente toda a estrutura do yoga desemboca em vairagya, abhyasa, uma prática que encontra vairagya, desapego. Por que que as estruturas desses pensamentos resumem-se muito a isso, né? Porque o que faz com que a gente não consiga encontrar essa realidade, o que a gente sofre, né? Por que a gente sofre? Porque a gente é apegado nas crenças e nas concepções ilusórias que a nossa mente cria. Então, eu acredito que eu sou o meu corpo, então eu defendo o meu corpo até a última instância. Eu não quero que eles não posso morrer, então eu vou tentar prolongar o máximo possível a minha existência, porque eu sou o meu corpo. Eu não consigo enxergar determinadas realidades, porque a minha consciência ela é encoberta pelas estruturas mentais, né? Pelas impurezas que vão sendo criadas pelo falso ego, quer dizer, é a minha visão individual. Eu sou um indivíduo, né? Quando eu estava a gente comentando um pouco antes da aula sobre a questão das bets, e uma pessoa chega e fala assim, não tem importância nenhuma uma pessoa anunciar a bet, o que ele está expressando falando isso, né? Ele está falando que pouco importa se a pessoa do outro lado está recebendo essa mensagem, né? E ela não tem condição de discernir, ela vai jogar e vai ficar viciada e vai morrer e vai perder a família. Pouco importa, eu não tenho nada com isso, né? O problema é da pessoa. Porque a pessoa que fez esse comentário ainda falou assim: é simples, é só não seguir a pessoa que está anunciando. Para essa concepção individualista extrema, no qual ela só vê o mundo sob o olhar dela, é claro que é muito simples, né? É só desligar a televisão, mas só que ela, olhando do outro lado, com o mínimo de empatia, ela vai perceber que tem pessoas que não têm essa qualidade, talvez, de perceber que ela vai desligar, e é influenciada como todos nós sabemos o tamanho da influência da comunicação, de uma forma geral, e essa pessoa vai ser influenciada, às vezes até porque tem pouca idade ou pouca condição de discernimento, e vai acabar com a família dela, e vai morrer, né? Tudo isso é a individualidade humana, né? Quando o ser humano vê o mundo através do seu olhar. Eu estou vendo o mundo da minha forma, e o que interessa é o que eu acredito e as minhas buscas, a satisfação dos meus desejos. Isso é chamado de falso ego. Por que falso ego? Porque o ego, ele é a estrutura de relacionamento humana de uma forma extremamente sofisticada e boa, e bênção humana, porque eu posso desenvolver um personagem, né, através do tempo eu mudo esse personagem, e esse personagem que eu desenvolvo é uma forma no qual eu desenvolvo as empatias, a compaixão, a percepção de mundo, a indignação. Tudo isso é feito através desse núcleo que eu crio para me relacionar com o mundo. Percebe que isso é uma coisa extremamente sofisticada do ser humano, né? Só que, isso é o ego. Só que o falso ego é quando eu desenvolvo esse personagem, me apego a ele e vejo o mundo de uma forma individual. Primeiro princípio da individualidade: eu não faço parte da natureza. A natureza está ao meu serviço, né? Ao meu prazer. Então eu uso o mundo, a natureza, as pessoas, eu uso de tudo que está à minha volta para satisfazer os meus desejos, né, individuais. Isso é chamado de falso ego. Esse é um dos pontos no qual o yoga se pauta profundamente, né? Na atenuação desse ego. Então, observa que não é possível um ser humano desfazer o ego, porque o ego é a forma de relacionamento pessoal, humana, né? Não existe um ser humano que não tenha como, né, se relacionar com o mundo percebendo a sua individualidade, né? Isso é uma qualidade humana. No yoga é chamado de ashimita, que é, digo de novo, é uma qualidade, né, humana. Só que quando eu me apego a ela, né, e quando eu desenvolvo a individualidade, esse princípio de separação,
Aí sim é chamado do falso ego. Então, quais são as impurezas? É de destruindo aquilo que faz com que a gente não consiga desenvolver a inteligência, que vai desenvolver a capacidade de discernimento e percepção de tudo isso que a gente está falando. E essas impurezas passam para os aspectos emocionais e para os aspectos físicos, né? Então, se eu tenho um problema físico, eu tenho dificuldade em desenvolver o meu discernimento, assim como uma dor, né? Basta uma coisa simples, uma dor de dente, você já não consegue mais pensar de forma clara, com discernimento claro. Então, o yoga ele se fundamenta, né, nessa busca de eliminação das impurezas que nos fazem enxergar essa realidade. Do asana ao pranayama. Do corpo físico funcionando bem, a nossa mente, a nossa energia vital e as nossas emoções estarem estabelecidas numa realidade harmônica. Percebe que essa é a estrutura básica, né? Isso apoia a capacidade de concentração, que é chamado de dharana. O fluxo contínuo de concentração é chamado de meditação. Então, o apoio para chegar a essa capacidade de concentrar e meditar é um corpo estável, um ambiente estável, né, que são os yamas niyamas, né? Os yamas são um ambiente estável, os niyamas, o que eu tenho que fazer, limpeza, todos os niyamas, né, que são descritos no Yoga Sutra, né, autocontrole, controle da energia sexual, aceitação do mundo como ele é, todas essas bases do yoga são fundamentais para estruturar a capacidade de uma mente que tenha capacidade de concentração e o fruto disso é a meditação. Então a gente tem que ter, ele fala assim, né, para sentar num asana, asana significa sentar. Para você sentar num asana, né, deixar a mente calma, essa externalização do mundo, esse processo no qual a gente está buscando a contínua busca por desejo, buscando a busca é redundante, né? Buscando o desejo, precisa estar atenuado, né? Precisa estar apartado dessa relação externa com o mundo. A meditação é uma internalização. E se a gente negligenciar essa base, por isso, várias vezes a gente fica conversando antes da aula, depois, né? E uma das coisas que é muito falada é exatamente essa. Quanto mais se aprofunda no conhecimento, quanto mais se aprofunda no estudo, mais a prática vai se estabelecendo como uma rotina. Porque tudo isso que foi falado fica muito claro, né, que se eu não tiver essa base sólida, a parte corporal, os asanas, os pranayamas, toda essa estrutura mais fisiológica e mental e emocional, até os meus sentidos estarem mais contidos, não tem como eu continuar. E aí ele fala assim, é como você sentar numa grande árvore e e serrar o galho no qual você está sentado, né? Então, não existe uma forma de você alcançar esse nível meditativo, de discernimento, de inteligência, até chegar nesse corpo último que a gente vai analisar daqui para frente, que é esse corpo da sabedoria, sem ter essa base estabelecida, essa base de uma forma sólida. Então, esse é um capítulo mais sutil, que a gente vai entrar com esses conceitos de sabedoria, né? De ego, de insight, né? De sair da dualidade. Quando sai da dualidade, é exatamente essa não percepção de individualidade. Não é eu e o mundo, eu sou o mundo, né? Eu sou a natureza. Não é eu e a natureza. Eu não tenho que defender a natureza, eu sou ela, né? Então, na medida que vai destruindo, atenuando essa percepção dual, isso se torna aparentemente mais complicado, mais sutil, mais abstrato, né? Mas na verdade, não. É a realidade da nossa vida, só que a gente não tem a sensibilidade para perceber isso, né? A gente está muito focado, grande parte da nossa vida, na sobrevivência, né? Buscando existir, se autoafirmar, né? É, manter uma estrutura básica de existência. E essa, não sensibilidade, né, para observar outros aspectos da vida, faz com que esses outros aspectos que não são tão grosseiros se tornem mais abstratos na nossa vida. Mas é preciso um esforço, né? Por isso que vários yogis falam, essa condição, esse potencial humano de alcançar essa sabedoria, esse nível de desenvolvimento, de discernimento, ele é inato, ele é base do ser humano, né? Todos os seres humanos têm essa capacidade, mas ela não se desenvolve sozinha. Então é necessário
um esforço, que é no yoga chamado de sadhana. Então é preciso muito essa preparação, esse esforço diário para desenvolver essa sensibilidade, né, essa capacidade imaginativa. Aí o ar, né, os cinco elementos, ar, fogo, terra, água e espaço, são muito relacionados aos sentidos, porque cada sentido tem uma relação direta com o estado da matéria, que é representado pelos cinco elementos. E os corpos também que a gente está vendo, né? O corpo físico, prânico, mental, da inteligência e da alma, também são correlacionados aos cinco elementos. Os cinco elementos é uma teoria, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é muito linda também, que determina muito como o ser humano se relaciona com esse mundo, né? A tradição védica indiana pauta os cinco elementos com essa definição de relação do ser humano com os estados da matéria. E aí, tanto no seu campo dos sentidos, quanto dos seus aspectos que a gente está vendo agora. A tradição chinesa, né, ela já tem uma outra relação de uma conexão de transmissão de forças, né? De como é que a energia se movimenta através da teoria dos cinco elementos. Eu acho assim, as duas teorias dos cinco elementos da China, e chinês e os cinco elementos indianos, onde o chinês muda, né? Tem metal, tem madeira, né? E aí tem aquele livro que a gente estudou aqui, né? Se vocês lembram, o Tratado sobre a União Oculta foi um estudo que a gente fez aqui sobre esses elementos na tradição chinesa, que é um espetáculo também, né? Vale a pena rever esse estudo aí. Mas a conexão dessas duas teorias, né? É muito legal para entender a relação do ser humano com o universo, com a nossa existência, né? O ar é o elemento do invólucro da inteligência, desse que a gente está estudando, do quarto, né? Do Vijnana Mayakosha. E aí ele fala uma coisa interessante, sempre quando eu falo ele, é o Iyengar que escreveu esse livro que a gente está estudando, né? O toque é equivalente sutil do ar em nosso sistema. Então, como é que a gente sente o ar? Através do tato, através do toque, do ar tocando a nossa pele. Então, a gente, na verdade, está mergulhado no ar, né? A gente está inserido num contexto que é só ar, né? E ele está sempre em contato. A gente está imerso, né, nesse elemento ar. E a cada respiração, esse ar permeia todo o nosso interno. Então, né, o ar, o elemento ar, que é a inteligência, ele está fazendo essa correlação do ar, que é o elemento que identifica a inteligência. Eu estava falando que os elementos da tradição indiana nos mostram a relação da gente com o mundo externo através dos estados da matéria. Então, quando ele está falando que o ar permeia tudo e toca o nosso corpo, e a gente está imerso no ar, e através da respiração a gente internaliza esse ar, e aí ele permeia o nosso interior, e a gente usa até a frase, a expressão, né? Quando a gente está tocado por algo, né? Normalmente, quando você é falado isso, a gente está ressaltando uma qualidade de uma experiência importante, né? Então a gente é tocado por aquilo. Porque o ar, ele representa esse toque externo e interno, ele penetra internamente na gente. E aí, qual é a correlação da inteligência? A inteligência universal permeia tudo, a gente está imerso nela, né? Então, nós somos a expressão da inteligência imerso na própria inteligência, assim como estamos imersos no ar. Aí ele faz uma coisa interessante, que eu não sei se é aqui ou mais para frente, por que que a gente não percebe, então, essa inteligência? Assim, porque nós somos ela e estamos permeados por ela. Assim como a gente não percebe a energia vital que está correlacionada ao ar também e à respiração, e a gente está imerso nela. O simples fato de trazer consciência para a respiração e trazer uma forma voluntária de respirar, no qual a gente adquire energia vital, armazena a energia vital pela retenção, distribui a energia vital pelo corpo através das tecnologias do yoga, né? E na expiração a gente entrega de volta tudo isso como se fosse um processo de morte, de destruição do ego, né? Sempre coloco esse olhar da respiração como um rito religioso, e porque a gente se conecta àquilo que é universal. Só que se a gente não tem essa sensibilidade de percepção da experiência, a gente não sabe que isso existe. Muitas pessoas mal percebem que estão respirando, né? Quanto mais que existe essa conexão profunda da nossa ligação com essa estrutura da energia vital, né? Com todo o universo se relaciona através da respiração. Então, como a gente não vê isso
Porque a gente não tem sensibilidade, porque a gente não desenvolve a sensibilidade. Assim como a gente não desenvolve a sensibilidade de perceber que nós estamos imersos na inteligência universal. Essa conexão, né, que é muito correlacionado à Bhakti, à entrega, à religião, a esse aspecto de devoção, a esse aspecto de entrega profunda, porque nós somos a inteligência. Então, como não saber qual é a realidade? Como a gente pode não se conectar ao que a gente chama de intuição, né? Intuição real, né? Pura, o qual a gente sabe o que é que tem que ser feito e entrega a nossa existência para essa naturalidade da existência sem nenhuma concepção mental, intenção mental, né? Que é uma das desconexões profundas dessa realidade, é quando a gente intenciona. Intenciona significa o quê? Eu quero que a vida seja da forma como eu penso, como eu gostaria que fosse. Essa intenção colocada desconexa completamente de uma naturalidade que está fundamentada nessa inteligência universal. Essa busca, essa união, yoga traduzido como união, né, que é a nossa busca humana, né, de libertar-nos das nossas impurezas e encontrar essa realidade que permeia tudo, como o ar representa o elemento da inteligência. Ela já está permeando todo o meu corpo e internamente também através da respiração. Então, a inteligência individual, né, que chama de Buddhi, é essa percepção autorreflexiva, essa capacidade individual que o ser humano desenvolve de refletir, de se autorrefletir, né, perceber a sua própria existência e fazer escolha, né? Então, ela é extremamente importante na nossa existência, mas ela não é a inteligência universal. Ela é a forma como o ser humano desenvolve a possibilidade de se conectar a essa inteligência universal, que é meio trazido pelo Jung como inconsciente coletivo. Se conectar a isso, né, vai exigir um nível de sensibilidade desenvolvido pela inteligência individual. Então, é legal não confundir as duas inteligências que estão falando aí, né? Existem alguns termos no sânscrito que vão permear várias formas, né? E um deles é esse, quando se fala tita, tite, inteligente, às vezes ela tem aspectos diferentes. Então, anteriormente, a gente estava falando de um dos aspectos da mente, que é a inteligência. Memória, inteligência, né? Que é a forma como a mente vai se desenvolvendo. E essa inteligência tem os aspectos de reflexão, né? Autorreflexão e reflexão, e escolha. Essa inteligência não é o que está sendo buscado agora, nessa parte aí do estudo que a gente está desenvolvendo, que é a conexão com a inteligência universal, que no final somos nós, tá? No final é um aspecto da alma, é uma forma como a inteligência universal se materializa nesse mundo. Então, a inteligência baseada no aspecto subjetivo, interna, né, ela é decisiva, é importantíssima para a nossa existência, mas ela é a inteligência individual. Embora seja o leme, né, que vai nos guiando na nossa vida, desenvolvendo o discernimento, ela nada mais é que um prolongamento da inteligência cósmica que se organiza nesse universo e vai se individualizando. Cada existência no mundo tem a sua inteligência individual desenvolvendo uma forma de relação com o mundo. Eu tenho pensado muito sobre a questão de esse mundo não é para o ser humano, né? Esse mundo uma forma de vida desenvolvida para todos os seres, né? Todos os seres se desenvolvem nesse mundo através de uma forma. Todos os seres desenvolvem nesse mundo, né, através de uma forma específica, com uma linguagem e uma forma de interrelação específica, né, e todos nós estamos nos desenvolvendo, de certa forma. Essa percepção de que tudo gira em torno do ser humano é uma visão extremamente egóica, né? Eu acredito que ela é feita porque nós somos humanos e entendemos o mundo só pelo nosso olhar, né? Mas todos os seres que estão aí estão se comunicando, se desenvolvendo, têm um aspecto de consciência, uma percepção única, uma forma de se relacionar com o mundo e estão se interagindo nesse mundo e a gente também. É só uma delas. Eu não sei, eu tendo a pensar que o ser humano é só uma das formas de relação nesse mundo e não é a melhor, não é a maior, não é o máximo, enfim. Mas pode ser que seja, eu tenho enganado, né? Mas, independente disso, nós temos essa capacidade de desenvolvimento da sabedoria através do desenvolvimento da inteligência individual. Mas, lembrando, por isso que eu puxei esse assunto, a inteligência individual é o prolongamento da inteligência cósmica. Né?
só retomando, por que que eu falei sobre isso, né? Porque esse prolongamento da inteligência cósmica, ela se prolonga através do ser humano, da grama, do animal, da pedra, do planeta, da água, do sol, enfim. Percebe que todo o universo é um prolongamento dessa inteligência cósmica. Se vai organizando toda essa relação, né, do mundo. Onde algumas relações são muito nocivas, como o ser humano para a Terra hoje, né, pelo menos uma parte dele, ou talvez a maioria, e algumas relações são mais equilibradas. Então, essa inteligência, ela está em toda parte, ela compõe toda a existência, assim como o ar. É muito lindo, né? Como é que eles tinham essa sensibilidade de associação dos elementos com essa estrutura de relação com o mundo. E aí percebe que o ar é um dos elementos extremamente é, fundamentais nessa relação, né? Porque ele demonstra exatamente essa possibilidade de estarmos imersos numa inteligência, assim como o ar, a gente está imerso a ele, nos tocando continuamente, de forma interna e externa. Então, o ar está constantemente nos tocando, assim como a inteligência está constantemente nos tocando. E aí, de forma muito dedicada, né, com uma prática contínua para desenvolver essa possibilidade de termos uma sensibilidade de percepção dessa inteligência. Então, a gente tem muito orgulho da nossa inteligência individual, e isso é realmente uma visão muito bonita, uma possibilidade muito bonita do ser humano, né? Que até nos colocam como o máximo da existência no mundo por ter essa autopercepção, e talvez outros seres também tenham, mas a gente se coloca como o único que tem, né? E essa possibilidade, né, ela faz com que a gente tenha é, a, a, a possibilidade, né, desculpa a redundância, mas a possibilidade da gente experienciar esse mundo de uma forma refinada. Mas, né, ela também nos priva de aproveitar desse recurso infinito que é a inteligência universal, porque a gente se apega à individualidade. Então, quando a gente vê essa inteligência individual como uma bênção, mas ela é tão bonita e tão forte que a gente se apega tanto a ela que a gente, de certa forma, ela mesma faz com que a gente se desconecte de uma visão de que essa inteligência individual ela é só um prolongamento do universal. E a gente perde um pouco não, né? Perde o benefício desse recurso que é essa conexão. Então, da mesma forma, e aí que ele coloca essa parte, da mesma forma que a gente não se conecta a uma inteligência universal, a gente também se priva dessa energia prânica universal através da respiração. A respiração, gente, já falei isso algumas vezes, né? É uma bênção extraordinária, quando a gente percebe que várias impurezas, né? É, vários transtornos físicos e mentais podem ser, regulados através de uma respiração consciente. Então, é muito lógica essa estrutura que a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, daqui para frente, do yoga, de preparar o ambiente, os yamas e yamas, né, de preparar o corpo, de preparar a mente, de estruturar as emoções e mente e o prana através da respiração, e agora, através de uma mente controlada, é, de uma mente disciplinada, né, encontrar inteligência. Então, o caminho, né, do grosseiro para o sutil, aí Enga usa esse termo, né, do grosseiro para o sutil. Observa o corpo, né, vai usando o corpo, do corpo as energias prânicas, né, que vão se estabelecer de forma vital e também associado diretamente ao movimento da nossa mente, né, as emoções e sentimentos. Através dessa observação, a gente internaliza os sentidos e consegue, então, utilizar esse organismo de forma harmônica e estável para desenvolver a inteligência, uma característica da mente. Essa inteligência individual vai nos levar ao desenvolvimento da sabedoria, que é esse corpo que a gente vai estudar agora. É esse estudo, né? Eu vou parar, que são 8h20, eu acho que são bastante conteúdo, né? Para não ficar também muita coisa, mas aí a gente volta ainda semana que vem falando dessa parte introdutória, que é examinando essa inteligência, né? Que a gente entrou agora, a gente saiu da parte introdutória do que é o corpo, da sabedoria, e começa a examinar, então, o que seria essa inteligência que vai chegar à inteligência universal, que é a sabedoria. Aí eu vou parar por aqui, quem quiser
fazer algum comentário, por favor, né? Fiquem à vontade. É legal porque quem tem acompanhado esse estudo desde o começo e tá é um estudo, eu tenho falado isso para todo mundo, até tenho sido insistente, até e vou até parar porque eu acho que estou sendo muito insistente demais. Mas é um estudo espetacular, gente, é um estudo espetacular. Eu insisto muito com os alunos, inclusive de formação, ver quem está aí, a Nádia, a Cléo, Flávio, né, os alunos de formação, eu insisto muito que façam esse estudo, se não fizeram, voltem, porque esse livro é um dos livros mais bonitos dessa explicação de toda a estrutura do yoga. Mas, por favor, fiquem à vontade. Celinha, seja bem-vindo, agora que eu vi você ali, fiquem à vontade aí para falarem, por favor. O Danilo, quando você fala da inteligência individual, que ela é o leme, que ela nos guia, né? Sim, Né? sim, E que ela é um prolongamento da inteligência cósmica. certo. Quando você fala em inteligência cósmica, a gente poderia entender também outras linhas que falam da presença divina que existe dentro Exatamente. da gente, é isso? Exatamente, é. Né? A nossa Essa presença consciência divina. universal aí pode ser Aham, facilmente entendido na nossa linguagem ocidental, né? Mas coisa como Deus. aham. E aí vem essa questão Então, da centelha divina presente, né? Como se a fosse Deus centelha presente em divina, todos os isso. seres, né? É que essa visão que a gente estuda, ela é um pouco impersonalista, né? Então não coloca Aham, Deus como uma pessoa, sim, né? Mas sim sim. como essa inteligência que. E aí é lindo quando faz essa comparativo metafórico com o ar, porque é exatamente isso, né? Quando fala Deus é onipresente, onipotente, está em todos os Aham, lugares ao mesmo tempo, permeia tudo, essa sim. relação é muito isso, tá? Que agora, por que que a gente então usando a nossa linguagem mais cristã ocidental, por que que a gente não percebe Deus, né? Por que a gente vê Deus? Porque a gente não tem a sensibilidade, mas ele está, ele é, né? Por isso que é colocado nos textos, né? Deus A está gente em todos os está lugares, ele é. a gente tá desatento, né? O tempo Sim, todo. sim. E aí percebe que Não está presente. a busca da presença, né? A insistência que esses seres têm, né? De É, de atenção plena, de concentração, de manter, é a base, né? É a base para que a gente consiga perceber. E aí, presença e um corpo estável, né? Porque dor, sim, doença, tal, atrapalha tudo sim. isso. E sensibilidade, né? É, E essa é a caminhada, né? E aí, voltando, né? Por que que é tão importante a prática? Porque a gente precisa estruturar o organismo como um todo, não tem separação, né? O corpo inteiro atua nesse processo é. de conhecimento. Eles falam, Que bonito. eles falam que a meditação, né, no caso aí, ela não é silenciosa só do ambiente, né? Eles dizem que é fácil você fazer meditação em silêncio, Sim, sim. mas é difícil em silêncio. Agora, fazer meditação num ambiente barulhento, ali sim é o poder da Né? meditação, né? Porque esse ambiente barulhento, ele não é só o barulho no sentido de É, som, É né? aqui, né? Exatamente. Ai, Internamente a gente tem um movimento, um ambiente barulhento, né? E aquietar esse ambiente, né? Sincronizar ele é fundamental. é, Esse é a esse é prática, né? é a grande dificuldade, né? Essa é a grande é, prática, né? É o É, exercício de treinamento, de é, adestramento de tudo isso, né? E conexão, né? Quando fala de conexão, de entrega, de bhakti, né? De religião, de todo esse aspecto devocional, é essa conexão, né? Essa conexão profunda com o fluir da vida. É a palavra ashram, que significa estado, que é usado para mosteiro, etc. É o exemplo típico disso, né? Ashram é um estado. Qual estado? Um estado harmônico, encontrado onde? Na floresta. Quando você olhar a floresta de perto, você vai ver bicho nascendo, morrendo, cobra, um inseto, rio, vento, um monte de coisa acontecendo de forma harmônica. E é exatamente o que a Edna falou. Esse movimento, esse barulho todo da floresta não interfere no estado harmônico da vida. Quando você se uhum, conecta a isso, a sua mente se acalma. Por isso que na floresta a gente entra, além de ser um centro extremamente importante na estrutura vital, né? Ali está a energia vital, você se conecta a um centro estável, apesar de tudo movimentando. É exatamente o que a Edna falou, né? Não é não é o quietude no barulho sentido de externo, parar, né? não é parar todo mundo.
é se conectar a ele, né? Num movimento Sim, estável. muito bonito. É. Não, Difícil. Quando a gente não tem essa inteligência cósmica, daí que advém o sofrimento, seria isso porque a gente está mais no individual, é isso? Ou... É, porque basicamente a gente se identifica com algo impermanente, né? É como se você comprasse um carro zero e se identificasse tanto ele que você acha que é o carro. Daí, na medida que o seu carro fura o pneu, estraga, você sofre horrores, porque no final você é o carro. Então, na medida que a gente entra num veículo, né, no nosso corpo, como um carro, e se identifica com ele, tudo que acontece com ele a gente sofre. E aí, se ele tem desejo, a gente quer ter. Se a gente tem dor, a gente se sofre com a dor. Por quê? Porque a gente está identificado com o instrumento que faz com que a gente se relacione com o mundo. E aí, ele é o meio, não é o fim. Quanto mais a gente se identifica com o nosso veículo, o nosso corpo como um instrumento final, e aí o que acontece? Eu não quero morrer. Por quê? Porque eu sou esse corpo. Se eu morrer, acabou a minha existência. Então eu quero viver o máximo possível. Mas tudo isso é correto, tá? Não é ruim. Porque essa é a forma que faz com que a gente esteja aqui existindo. Porque se a gente estivesse aqui com essa realização profunda, a gente não precisava estar aqui. Então, todo esse processo de apego à vida, tudo isso é forma do ser humano existir e é natural, não é ruim. O que se desenvolve nessas tradições, nesse estudo que eu acho que é muito interessante, é a percepção dessa existência enquanto a gente está aqui, sem o apego, sem a identificação. E aí se torna realmente uma experiência. E aí a experiência se torna menos dolorosa. Porque a gente está observando o mundo, que o último que a gente vai buscar no yoga é Kaivalya, estar fora, né? Você analisar. Eu dou um exemplo, várias vezes já falei isso, né, gente? Até é cansativo, mas vou falar de novo que eu acho que cabe. É se olhar como se você estivesse num cachorro, né? Se você entrar num corpo de cachorro com a consciência que você tem agora, e aí, à medida que você entrou, você não pode sair mais. Aí o que que vai acontecer? Ou você experiencia a vida com os recursos que o cachorro oferece, ou você fica louco. Ou você vai ter que botar Rivotril de cachorro, e psicólogo de cachorro, psiquiatra de cachorro, sei lá. Por quê? Porque você não vai desenvolver um dos conceitos, né, Santoshi? Aceitação. Estou num veículo que é assim, que late, que abana rabo, como é que eu aproveito o melhor possível? Como é que eu uso essa existência enquanto cachorro da melhor forma possível? É mais ou menos isso enquanto humano. É se observar enquanto humano, autoestudo, né? Swariwaya, todas essas palavras, é entender como funciona e ter essa experiência a melhor possível enquanto ser humano. Mas admitindo as condições humanas. O cachorro vai latir, vai ter as coisas de cachorro, não tem conversa. Eu vou ter as coisas de ser humano, que são esses apegos, toda essa identificação, tudo isso é condição humana, né? Não tem como não ter. Mas tem como eu observar isso de forma afastada, não ter tanta identificação, né? E aí experienciar a vida com essa forma, né, humana. É isso que se busca no yoga em última instância, né, que é chamado de Kaivalya. E percebe que isso diminui muito o sofrimento. E nós somos os únicos que temos o poder de escolha, né? Então, Curi, eu tô cada dia menos convencido que nós somos os únicos, mas aparentemente sim. Aparentemente, É. É, até onde a nossa consciência alcança, né? Esse olhar de que nós somos o máximo, Esse é o grande desafio, né? eu tenho pensado Nossa, muito a sobre isso. responsabilidade, né? Não é desafio, né? Essa É. é a responsabilidade da gente enquanto humano. Mas aparentemente parece que a gente é um dos, ou se não os únicos, um dos poucos, sei lá. Mas aquele filme, Bacana, né? como é que é? O Muito bonito. Extraordinário. Ah, extraordinariamente, né? não é Não. isso? Que é o povo falando sobre o povo, que é Ah, lá, o é narrador o do É, filme. filme lá, é É. Criatura ah, Criaturas captura extraordinárias, extraordinária. alguma coisa assim. é. É. Ah, sim, é isso mesmo. Eu não vou falar agora para não dar spoiler para quem não viu, mas é bem aquele filme mesmo. O Muito legal. que tava falando aí, então a questão é a gente sofre porque a gente desenvolve a consciência corpórea, né? Sim, E esquece sim, que a libertação, então, é a gente se afinar cada vez e desenvolver a consciência sim. espiritual, né? Sutil, né? Ah, é É justamente isso que é a busca, né? a atenuação do ego, falso ego, né? Destruir essa individualidade. E a gente O vai Dan... experienciando isso aos poucos. Hoje, né? Antes de começar a aula, acho que a Cori citou a beleza do
Cabo Verde. O que que é isso, né? uhum, Quando você tem um prazer em ver uma outra pessoa, uma condição conseguindo superar, isso é o princípio da unidade, né? Eles somos nós, né? Eles são representação de uma conexão de um país totalmente distante, que não tem nenhuma ligação direta com a gente, mas existe uma empatia profunda do ser humano com os outros seres aí, com os humanos, com os animais, cada um com um nível de sensibilidade. Mas isso mostra muito essa possibilidade de unidade, né? Eles se dando bem, eu fico feliz, né? Um tipo que eu nunca vi uhum. na vida. Isso é um princípio de empatia, e de unidade, né? Não tem separação. Ô, É, Danilo, Pode falar. outra coisa achei muito importante também da aula de hoje foi essa questão da respiração, né? Não é? Ah, nós, Também, realmente. dizem que nós nos alimentamos muito mais pela respiração do que com os elementos sólidos, né? Com a Sim, nossa alimentação, sim, porque essa troca da gasosa, né? e- Do exterior com o interior do corpo e vice-versa, né? sim, Você recebendo o oxigênio ali em combinação com certos elementos químicos do corpo físico, ele vai se transformar em uma energia que vai sustentar a nossa, ali a área somática, né, a somática, sim. né, os elementos. É, é, então, essa combinação, por exemplo, ele resulta no anidrido, acho, anidrido carbônico, acho que é o gás carbônico, o nome científico é anidrido, né? O nome desse gás. E a água. Sim. É É o oxigênio que vai produzir, não é essa só a água que nós bebemos, né? Independente se você está bebendo água mas a água ou como não no princípio de dia, tem vida, dia que você né? não bebe, Né? tem dia que bebe pouco, mas a água está sendo fornecida, está sendo criada no organismo pelo oxigênio que nós respiramos e Legal, exalamos o excesso do gás carbônico que o corpo não utiliza. legal, né? O gás carbônico. Então, eu acho que o estudo da respiração, os efeitos e o mecanismo da respiração merece um estudo profundo. Eu acho que é isso que Exatamente o que ele quis a dizer. filosofia yoga, Né? eh, que esse conhecimento está trazendo é isso, né? Porque eles É. têm conhecimento da importância E da respiração. a mesma incapacidade de ver tudo isso que você falou é a incapacidade de perceber a inteligência. Por isso que a gente não se conecta, né? Não Aham. consegue se conectar a uma coisa que está aí. Percebe? Assim como a energia vital está permeando toda a existência, a inteligência também. A gente não se conecta nem a uma nem a Sim. outra. É uma ciência, né? E produzindo, como fala, espontaneamente, independente da nossa vontade, É. ela acontece, né? Ela é, né? Ela é. E a gente não se utiliza dessa, dessa experiência tão. E aí, aquele livro que a gente estudou e volta, né? Essas conexões desses estudos das diversas, né, povos e tal. Aquele livro do Tratado da União Oculta, ele é extremamente conecta tudo isso que a gente está falando, que daí vai a fundo como se conectar a essa energia, aproveitar ela e Uhum. fluir com ela, né? Eu acho que no semestre que vem, a gente coloquei lá no grupo, né? Vocês votaram lá, de trazer para essas conexões de estudos a visão dos povos indígenas também, que vai ser um outro olhar extremamente bonito para tudo isso que a gente está vai falando. ser bacana, né? Vai, vai. Vai ser E, e, extremamente complementar. e cada vez Uhum. que a gente estuda, né, a gente vai percebendo que o conhecimento é um só. É É, falado de maneiras, né, com mas, outras palavras, com outros enfoques, mas com mas é uma interpretações coisa só, diferentes. né? E É, um vai agregando o outro, porque um isso, tem um olhar que o outro não tem, que o outro tem tem, uma mais profunda e vai construindo um olhar muito mais interessante de é estudo. muito bonito,
Que Vai bom que ser, nós vai ser. tivemos a Deus me oportunidade, consiga né? dar preparo para fazer, porque essa parte dos indígenas também é muito linda. Vamos ver se a gente consegue no segundo semestre, né? Tava pensando em abrir no sábado para a gente ter uma outra Uhum. oportunidade, que vai ser extremamente também, vai agregar muito a tudo isso que a gente está vendo. Muito legal, muito bom. Obrigada, Certo, Danilo. gente, eu que agradeço mais uma Muito obrigada. vez. Obrigada, Danilo. Boa Obrigado a noite. vocês, boa Boa noite a noite todo a Obrigada, mundo. todos. Danilo. Boa Até noite, amanhã, namastê. até Muito amanhã. bom. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, Fernanda.